Não, me abana. Você abre o negócio e fica me abanando. Nós vamos falar sobre o teatro brasileiro do século XX. Jefferson, você poderia contextualizar para a gente? Sim, sim, Degrossi. Bem, quando nós estamos tratando de literatura, é extremamente relevante contextualizar. Ou seja, trazer as questões históricas para o debate. Por quê? Porque muitas das vezes essas questões históricas elas vão influenciar a literatura. E em outras vezes, a literatura vai influenciar os acontecimentos históricos. Então, para iniciar essa conversa, eu vou fazer uma rápida revisão, né? Eu vou trazer alguns temas de forma bem sucinta. Depois, em casa, você pode aprofundar sobre os acontecimentos históricos no Brasil. Como nós sabemos, o século XX é um século marcado por grandes transformações mundiais. Ou seja, é um século que passa por toda uma era. O mundo passa por grandes revoluções e por grandes guerras. Nós podemos iniciar de 1914 até 1918, né, Alisson? A Primeira Grande Guerra. E depois, mais para frente, a Segunda Grande Guerra. A ascensão do nazismo, a queda do nazismo. E com isso o início da Guerra Fria. No Brasil, nós podemos pegar várias questões econômicas que se iniciam desde com a queda do café e o início da industrialização do país, que vai culminar com grandes questões financeiras. Uma delas é a construção da nossa nova capital. No âmbito político, o século XX é muito interessante para o nosso país. Nós temos um fenômeno histórico que vai influenciar diretamente o teatro no Brasil, que é a ditadura militar. A ditadura militar, existem vários estudos para dizer o porquê da sua origem. Mas agora não vem ao caso. Nós podemos dizer que foi um golpe de Estado que levou o Brasil a passar grande parte do seu tempo. Bom, e sem contar que era para ser somente 6 meses, né? Exato. Durou 20 anos. 24 surge com a ideia de redemocratizar o Brasil, e aí vai por um regime militar que perdura aí por muito tempo, ou seja, sem os direitos básicos. E também, Jefferson, junto com o golpe militar e toda a ditadura, veio a censura muito forte. E isso tirou a liberdade do teatro. Exatamente. Uma das características da própria ditadura é o fascismo. E que marca muito é realmente a questão da censura, né? Nós podemos citar o ato institucional número 5. Aí. Com relação à população, nós temos uma população extremamente pobre, passando muita fome. Aí, na década de 80, ainda na década de 70, nós podemos citar a música também, né? O movimento do tropicalismo, o surgimento do rock nacional, algo mais forte também. E o teatro, ele surge um pouquinho mais antes desse período que eu estava tratando, né, que era um período histórico mais recente, que é em 1943, né, que é uma data muito importante. 1943, só contextualizando, nós estamos vivendo o período da Segunda Grande Guerra, com a ascensão do nazifascismo. Nesse período foi encenado o texto Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. É um texto bastante importante para você, Litor. Com a direção de um polonês. E isso, como eu havia dito, é considerado um marco no teatro. E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Em 1948, teve início o que nós chamamos de TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia. Exatamente. Que que trouxe vários artistas aí em cena. E aí vemos e aí surge o teatro moderno, que é o que nos interessa nesse momento, né? Que ele assume inicialmente uma função extremamente social, que é como eu havia comentado com vocês. O Brasil
vive um período em que grande parte da população enfrenta inúmeros problemas financeiros, inúmeros sociais. problemas econômicos, exato, que são de cunho social, ou seja, que agride grande parte da população. Fome, seca, falta de roupa. Não é muito difícil e nem é necessário você ir aos livros didáticos. Se você tem um parente que é bastante antigo, sua avó, sua bisavó, ou até seu pai, dependendo da idade dele, converse com ele sobre isso. Ele vai saber te explicar um pouquinho dessa situação que o nosso país vivenciou e que agora melhora. Que melhora devido a políticas implantadas pelo governo do PT. Então, o teatro, durante essa época, ele surge como um teatro de denúncia por causa da questão da ditadura militar, da questão da repressão, da opressão e da própria tortura que os militares causavam no povo para reprimi-los. Aí, tanto que tem uma peça chamada Patética, de João Ribeiro Chaves Neto, que ele escreve em homenagem ao cunhado dele, o jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Essa peça ela foi escrita em questões de denúncia também, porque ele foi morto por militares. Ele foi preso, foi torturado e foi morto. E para homenageá-lo, João Ribeiro ele escreve essa peça. Essa peça, o texto dessa peça, ela foi escrito, foi premiado. Só que ela enfrentou grandes dificuldades, porque ela foi premiado, essa premiação foi suspensa, foi confiscado esse texto, depois vetado e só liberado em 1979. E é importante ressaltar que nesse período histórico, esse período da história brasileira, nós podemos dizer com certa certeza de que todas as expressões artísticas, de algum modo, tentavam denunciar esses acontecimentos tão tristes e tão dolorosos para essa população. Seria assim, mais ou menos, como se fosse a idade das trevas do Brasil, assim, porque muita coisa foi censurada, muita coisa importante. Exato. Não só a censura, mas também a morte. Né? Na música isso fica muito claro. Como os jovens de 1963, eles diziam, né? É proibido proibir, por causa da 68. E teve um grupo de teatro também, Alice, que foi criado durante essa época. Um dos principais grupos de teatro brasileiros é chamado Grupo Pau Brasil. Foi criado em 77 por Antunes Filho, que já era um reconhecido diretor. Bom, as principais peças deles foram Macunaíma, um nome meio complexo mesmo, que é um texto de Mário de Andrade. Essa peça foi bem importante, assim, eles fizeram 876 apresentações no Brasil e no exterior também. Esse grupo se destacou muito, essa peça bem importante. E outra peça muito importante deles também, como o Jefferson já disse, foi em 43, de Nelson Rodrigues, né, o texto de Nelson Rodrigues. Eles fizeram uma adaptação mesmo. O nome da peça é Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno. Ou também Nelson II Rodrigues, que foi outro nome também. Aí com essa peça eles fizeram 231 sessões, que também foi no Brasil e no mundo. Essa peça do Nelson Rodrigues eles apresentaram ela até 1985. Tem uma peça de Alfredo de Freitas Dias Gomes, chamada Campeão do Mundo. Ela foi escrita em 1970 e foi encenada em 1980 no Rio pela primeira vez. Ela ambienta o regime militar de 1964 a 1985. Ela conta a história de um grupo revolucionário que sequestra um embaixador americano, um embaixador norte-americano, para reivindicar aos militares a publicação de um manifesto de soltura de presos políticos, tendo como plano de fundo a Copa FIFA de 1970.
Campeões do Mundo, ela teve uma importância muito grande na história do teatro brasileiro, porque ela falou de forma aberta, de forma direta a opressão e tudo que estava sofrendo o povo naquela época. Ela não utilizou nenhuma alusão para iludir a censura, ela falou de forma direta. Bem, eu acredito que, por fim, é relevante trazer dois diretores que estão tanto no teatro quanto no cinema, na TV aberta, e que também já foram atores, né? Que é o querido Antônio Abujamra, né, e o querido Jô. Bem, o Antônio Abujamra, pouquíssimos conhecem, só que ele é extremamente relevante. Atualmente ele dirige, na verdade, ele está num programa chamado Provocações na TV Cultura. Mas ele também é diretor, como eu havia dito, também é professor. E o Jô, né, o nosso querido Jô, que também tem um programa na TV aberta e que também é diretor. Ambos são extremamente relevantes para o cinema e para o teatro moderno, contemporâneo, do agora, para o Brasil. Então é importante destacá-los. Se você puder depois conhecer um pouquinho mais dele, será bem legal, você não vai se arrepender. Bem, nós acreditamos que não somente o teatro, mas toda e qualquer manifestação artística, ou seja, toda e qualquer manifestação da psique humana tem relevância. E neste caso, no estudo do teatro brasileiro no século XX, nós podemos perceber a relevância social, o uso como ferramenta de mudança na realidade de muitos brasileiros, de grande parte que nem sequer chegaram a conhecer os fatores que mudaram diretamente a vida deles. E também eu penso numa indagação que poderia ser feita. O teatro brasileiro, atualmente, né, ele está até evoluído, mas eu fico pensando assim, se não tivesse acontecido a ditadura e com toda aquela censura, como poderia estar o teatro hoje em dia? Bom, esse vídeo, nós temos a intenção de demonstrar e apresentar o teatro brasileiro contemporâneo. Sou Derossi, Jefferson e Alisson Endes. Por favor, me abana. Sua banda? Não, me abana. Você abre o negócio e fica me abanando. Eu errei agora. O ato... Nós podemos citar Continua gravando, a gente vai cortar essa... Bem, Cala a boca, menina. Saco, merda. Um ato institucional. Censurado. Que coisa mais linda! Gato! Como você Que cadeira? Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso não vai. Falar que o teatro é importante pra minha vida, porque agora eu tô precisando dele, que ele vai me dar nota em português. Eu podia pedir uma coisa pra vocês, só pra esperar terminar de gravar aqui e fazer bem... 2 minutos. Silêncio. A gente só tem que fazer o fechamento aqui. Eu ia dizer cala a boca, mas... Cala a boca, educado. A ninguém te dá moral. Falar, este vídeo é para um trabalho de português da quarta etapa? Acho que não precisa não. Este vídeo é para aula de português. A professora Regiane. S2. Este vídeo é para um trabalho de português para obtenção nota da quarta etapa. Não, tá ruim.
Tá ruim? Português e literatura brasileira. Literatura brasileira? Não, fala assim, tipo, esse vídeo tem a intenção de... Ô, cara, o pessoal tá falando demais. Tem a intenção de demonstrar, É pra ganhar apresentar, nota, vai, diga logo. apresentar o teatro brasileiro. Porque se está na pior é isto,